Olá a todos, agora nós vamos apresentar para vocês fatos históricos sobre o separatismo na antiga União Soviética e Iugoslávia. O antigo reino da Iugoslávia foi proclamado em 1918. Nos anos seguintes, a região foi invadida e dividida, organizando-se politicamente em um só país em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. O território foi reordenado segundo as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas. Todos esses aspectos geravam grandes divergências entre a população, dando origem a 6 repúblicas que, juntas, formavam então a Iugoslávia: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. A mais importante delas era a Sérvia, que incluía as províncias de Kosovo e Vojvodina. Na Sérvia também se localizava a capital Iugoslávia, Belgrado. Elas conviveram sob certa estabilidade política por décadas. Mas no início dos anos 90, esse projeto entrou em um colapso de forma traumática, em meio a uma série de guerras civis que deixaram mais de 135 mil mortos, milhões de refugiados e dezenas de milhares de desaparecidos. Foi realmente uma tragédia. A reorganização da Iugoslávia veio acompanhada pela instituição de um socialismo não alinhado à União Soviética e de uma ditadura. Esse modelo, conhecido como socialismo de autogestão, buscava criar uma aliança neutra entre os polos Estados Unidos e União Soviética. Entre os anos de 1945 e 1980, o país foi governado por Josip Broz Tito. A existência de uma ditadura facilitou bastante o combate às tentativas de separatismo alimentadas pelas divisões internas. Quem foi Josip Broz Tito? Marechal Josip Broz Tito, que nasceu em 1892 e veio a falecer em 1980, foi o presidente socialista da Iugoslávia, de 1953 até sua morte em 1980. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tito colocou contra a ocupação da Iugoslávia pela Alemanha. Em 1945, Tito, que controlava o governo e o Partido Comunista da Iugoslávia, tomou a liderança do país. Em 1948, ele rompeu com o ditador Joseph Stalin e libertou a Iugoslávia do controle da União Soviética. Tito é famoso por ter feito de seu país a nação socialista mais liberal da Europa. Os motivos que provocaram a desintegração do país era que a população estava enfrentando graves problemas socioeconômicos, como crises econômicas, desempregos, greves de trabalhadores e etc. Para agravar ainda mais a situação, em 1980, o grande líder Tito faleceu e tudo se agravou. As diferenças econômicas entre as repúblicas menos desenvolvidas do Sul e as mais desenvolvidas do Norte gerou grande desconfiança entre elas. Além disso, a Iugoslávia foi acumulando uma dívida externa, depois de pedir empréstimo pós-Segunda Guerra Mundial. Após a morte de Tito, com a crise do Bloco Socialista, no final dos anos de 1980, uma nova fase se abriu para a história da Iugoslávia. Em 1991, Croácia, Eslovênia e Macedônia declararam sua independência, sendo que apenas esta última de maneira pacífica. A separação da Croácia e da Eslovênia foi acompanhada por extensos conflitos militares liderados pelo então presidente sérvio Slobodan Milošević. Em 1992, a Bósnia declarou sua independência, passando a enfrentar militarmente a Croácia em disputa por territórios e, sobretudo, a Sérvia, contrária ao movimento separatista de mais de uma região iugoslava. Em 1998, foi a vez de Kosovo, pronúncia ao sul da Sérvia, lutar por sua independência. O problema na região era mais delicado, pelo fato de o território de Kosovo ser considerado berço cultural e religioso para os sérvios. Nos 3 meses de conflito que cessaram após a intervenção de tropas da OTAN, uma verdadeira limpeza étnica contra os albaneses, 90% da população de Kosovo, foi promovida por Milošević, então presidente da antiga Iugoslávia. A partir de 1998, Kosovo passou a ser administrado pela ONU.
tendo declarado unilateralmente sua independência em fevereiro de 2008, fato que gerou conflitos diplomáticos ligados ao reconhecimento do novo país. Em 2003, o nome Iugoslávia deixou de ser adotado. O país passou a se chamar Sérvia e Montenegro. 3 anos depois, em referendo popular, os montenegrinos decidiram pela independência da região. Nos dias atuais, portanto, todas as antigas repúblicas que formavam a ex-Iugoslávia são países independentes, incluindo Kosovo. Agora vamos falar um pouco de cada país de forma individualmente. Bósnia e Herzegovina. Com a capital de Sarajevo, a Bósnia e Herzegovina é dividida em 2 entidades politicamente autônomas, sendo a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Sérvia. Politicamente, a Bósnia é um país presidencialista, tripartidário, com um representante bósnio-muçulmano, um croata e um sérvio, que se alternam no cargo de presidente da República. Economicamente, a Bósnia é um país pobre, sendo que de todas as repúblicas da antiga Iugoslávia, era a mais pobre ao lado da Macedônia. A agricultura ainda é um ponto mais forte da economia do país, seguida pela indústria. Bósnia é remanescente dos tempos da Iugoslávia. Croácia. Com sua capital em Zagreb, a Croácia tem um dos países que formavam a antiga Iugoslávia, banhado pelo Mar Adriático, que faz fronteira com a Itália. Politicamente falando, a Croácia é de viés parlamentarista desde 2000, quando deixou o sistema do governo semipresidencialista que vigorava desde 1990, quando foi promulgada a Constituição do país. A economia da Croácia é baseada em 2 pilares, a indústria e o setor de serviços, mas também é muito forte na região o setor de turismo, que é mais forte do que nos outros países da antiga Iugoslávia. Montenegro. Com sua capital em Podgorica, Montenegro tem seu nome como referência ao seu relevo montanhoso, que fica evidente pelo significado desse nome, Montanha Negra. Com sistema parlamentarista, Montenegro tem sua economia baseada na industrialização e na mineração, que são 2 pontos fortes da história desse diminuto país. O país não faz parte da União Europeia, mas mesmo assim adotou o euro como sua moeda. Sérvia. Com sua capital em Belgrado, a Sérvia é um país da antiga Iugoslávia que não tem saída para o mar, sendo que durante um curto período de tempo faz parte de uma nação chamada Sérvia e Montenegro. Politicamente falando, a Sérvia é uma nação presidencialista com sua economia fortemente impulsionada pela indústria e pela agricultura, além de também ter a mineração como um dos setores importantes. Kosovo. Tem sua capital em Pristina. Kosovo é um país mais recente que conseguiu independência. A independência de Kosovo foi proclamada em 17 de fevereiro de 2008. Porém, a Sérvia, país que detinha influência sobre esse território, ainda não reconhece essa como independente. Politicamente falando, Kosovo é uma nação parlamentarista e sua economia é uma das mais subdesenvolvidas da Europa. A grande destaque é de minério, com matérias-primas como zinco, chumbo, níquel, cromo, ouro, principalmente carvão, que é a 3ª maior reserva do continente. Eslovênia. Com sua capital em Ljubljana, tem uma estreita saída ao sudoeste para o Mar Adriático. O território esloveno dispõe de clima temperado e paisagens formadas por montanhas e planaltos cársticos, com extensas áreas recobertas por florestas.
Sua economia é uma das mais desenvolvidas da região. Seu território faz fronteira com Itália, Austrália, Hungria e Croácia. Politicamente falando, a Eslovênia é uma nação parlamentarista com sua economia fortemente impulsionada com destaque para o setor secundário, que agrega a atividade industrial. Macedônia, com sua capital em Skopje, localizada no interior da montanhosa Península Balcânica, a Macedônia limita-se com a Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia. Seu território não possui saída para o mar. Politicamente falando, a Macedônia é uma nação parlamentarista com sua economia fortemente impulsionada pela agricultura, mas também no setor secundário, que agrega a atividade industrial. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E agora nós preparamos algo para refletirmos juntos.